A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, receba a paz do Senhor do teu irmão em Cristo, irmão Marcelo. Sejam bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Deus vos abençoe você. Abra a tua Bíblia, nós vamos meditar aqui no livro de São Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Nós vamos falar hoje sobre o fundador da igreja. Quem é o fundador da igreja? É Jesus. Aqui a Bíblia está falando para nós. O versículo 18 de São Mateus 16 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verso 19: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí está a palavra de Deus. Sabemos, meus amados irmãos, que essas palavras Jesus ele disse para Pedro. E essas palavras, meus amados irmãos, nos fazem entender que Jesus é que é o dono da igreja. Essas palavras fazem nós entender que a igreja tem um dono. Que a igreja, meus amados, tem alguém que olha por ela. Que a igreja tem alguém que zela por ela. Que quer ver dela a obediência. Esse dono, que é Jesus, da sua igreja, ele quer ver em nós a santidade, a obediência, a palavra, o temor. Mas muitos líderes, meus irmãos, não querem ter zelo pelas causas de Deus. Não ensina, não dá um bom ensinamento, não mostra o caminho que a pessoa deve trilhar, não mostra que a pessoa pode correr o perigo de descer ao abismo. Nós devemos, meus amados irmãos, lembrar que Jesus colocou um administrador. Esse administrador é o pastor, é o dirigente que ali prega a palavra, anuncia o evangelho, mostra para as irmãs, para os irmãos, o caminho que deve seguir. A igreja tem um dono, e esse dono tem ciúme da igreja. Esse dono quer ver a igreja pura, imaculada, sem mancha, sem pecado. E Jesus disse para Pedro aqui, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele é o dono da igreja. É ele, meus amados irmãos, que quer o zelo da igreja, que quer ver a igreja em santidade, em obediência. Nós, meus amados irmãos, não temos qualquer dono, não. Esse dono, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. É ele que está aguardando, meus amados irmãos, a sua noiva. É ele que quer dar o abraço na noiva. E diz mais aqui o verso 19: E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a igreja tem uma responsabilidade de ficar ligadinha no céu, nas coisas de Deus, ligado, focado nos mistérios de Deus. A igreja não tem 2, 3, 4, 5 donos, não. A igreja só tem um dono. E esse dono zela pela igreja, mas ele quer que os seus administradores, que são os líderes, que zelam também pela obra, que eles não relaxem, que eles continuem cuidando, porque a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, que são os pastores que vão dar conta naquele grande dia. Então, sinta-se o servo humilde. Muitos querem pregar o evangelho, meus amados irmãos. É a ordem de Jesus que pregue, mas muitos querem pregar o evangelho da sua própria forma, não mostrando o perigo que as almas correm. Porque não adianta, meus amados irmãos, nós ficarmos na casa de Deus e chegar no último dia, perdemos a nossa salvação.
lembrando que todos vão ter que dar conta diante de Deus. E lembrando, não esquecendo, que Deus é o dono da igreja. Não foi o homem que morreu na cruz. Não foi o homem que sofreu. Foi Jesus que sofreu por nós. Então zele pela obra de Deus. Prega o evangelho. Mostre o caminho que a pessoa tem que seguir, que as ovelhas têm que seguir. Você que fundou a igreja, que abriu o ministério, você não é dono da igreja. Foi Jesus que abriu a igreja. Se foi Ele que revelou, então a igreja é dele. Olha só, não se esqueça da palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus entregou na mão de Pedro a responsabilidade. Ele foi um grande líder. Assim como tem muitos. Mas não pode se esquecer, meus amados irmãos, que a igreja não é do homem. Que o dono dela vai prestar conta. Você vai ter que prestar conta. O que nós fizemos, o que nós devemos fazer, o que não fizemos, nós vamos ter que prestar conta a Deus. Porque é Ele que é o dono da igreja. E sendo o dono da igreja, Ele quer ver o zelo. Ele quer o amor. Ele quer que a igreja seja amorosa, obedeça a palavra, e que os líderes preguem o evangelho, preguem a verdadeira palavra. Porque, como eu disse, você não é o dono da igreja, ninguém é dono da igreja, mas existe só um dono, e esse dono é Jesus. Se não pregar a verdade, se não mostrar o caminho que as almas têm que seguir, o dono da igreja vai cobrar. Não se sinta superior a qualquer um. Você não é dono da igreja, ninguém é dono da igreja. Então prega o evangelho como deve ser pregado. Mostra o perigo para as almas, se não obedecer a palavra. Aleluia! Se nós não guardar os mandamentos de Deus, o dono da igreja vai cobrar de nós. E naquele dia, ninguém vai se escapar. Seja um pastor verdadeiro. Não pregue o evangelho pela metade. Pregue o evangelho por inteiro. Mostra o perigo da alma que não obedeça a palavra, que anda de qualquer maneira. O zelo de Deus pela igreja é grande, porque Ele quer ver uma igreja pura, imaculada, sem mancha, sem vaidade, sem pecado, sem imoralidade, sem coisas ilícitas na nossa vida. Deus quer uma igreja pura, uma igreja que não se contamina. O dono da igreja vai cobrar. E Ele está vindo aí. E aquele que não tiver de acordo com a palavra, aquele que está defraudando as coisas de Deus, tirando das coisas de Deus, do tesouro de Deus, Deus vai cobrar. Você que é materialista, só quer dinheiro, Deus vai cobrar. Você não é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Foi Ele que comprou a igreja, lavou-as no sangue de Jesus. E naquele grande dia, no dia final, do acerto de conta, se você disser que é o dono da igreja, Jesus vai te lançar fora. Porque o dono da igreja é Jesus. Deus os abençoa. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Cristo. Jesus tem um projeto nas tuas mãos, na sua vida, para você ser liberto, transformado, para ser servo de Deus, temente, sincero. Porque infelizmente, irmãos, muitos escândalos têm acontecido no meio do povo evangélico. Está uma pouca vergonha. Nós temos que fugir da aparência do mal, sair fora, escapar, para que o dono da igreja não cobre de nós. Deus os abençoa. Fiquem na paz do Senhor.
Você que não aceitou Jesus, não demore. Corra, porque Jesus quer salvar a tua alma também. Fique na paz do Senhor Jesus.